Rebelião. Eu estou em Balneário, nesse dia 28, primeiro dia da semana, domingo, e eu queria falar um pouquinho com você sobre rebelião. Rebelião não é uma palavra nada agradável de se falar. Quando ouvimos a palavra rebelião, nós pensamos em várias coisas, ela tem vários significados, né? Rebelião, ela pode significar uma resistência, ela pode simbolizar um paredão, ela pode simbolizar contramão. Então, rebelião é uma palavra antiga, rebelião é uma palavra que está na Bíblia, rebelião é uma palavra que não só está no passado, mas também está no presente, está na atualidade. Rebelião tem suas N formas e expressões, né? A Bíblia ela fala da maior evidência, de um dos maiores fatos da história sobre rebelião, quando um querubim ele cai. E esse querubim, ele se rebela por tropeçar em uma pedrinha bem pequena chamada orgulho. É o poder das pequenas coisas. Então, a rebelião, ela se expressa dessa maneira. Ela tem várias vertentes e várias definições, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a rebelião na criança, a rebelião no adolescente, a rebelião no adulto. Ou seja, quando é que nós percebemos que um filho está rebelde? Quando pedimos ou mandamos ele fazer algo que ele faz justamente o contrário. Então, quando nós pedimos ou mandamos os nossos filhos fazerem algo que eles fazem justamente o contrário, isso pode ser um possível indicativo, né, de uma rebelião. É interessante que Provérbios, capítulo 30, versículo 11, diz assim, ó, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Eu não sei se você conhece alguém que fala mal do pai, amaldiçoa, maldiz, maldizer, né, pragueja, impreca, fala mal, enfim. Eu não sei se você conhece alguém que fala mal do pai e que também não fala bem da mãe. Mas essa seria uma evidência verbal, auditiva. Se você percebe, se você conhece, se você já ouviu alguém, ou até mesmo você, se por um acaso você maldisse ao seu pai e nunca falou bem da sua mãe, isso pode ser um forte indicativo, talvez você não reconheça isso, de que você está no princípio de uma rebelião, ou seja, na abertura da ferida. Então, há uma geração assim, existe, essa geração existe. Ela existe dentro da igreja, ela existe fora da igreja, ela está na sociedade, uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Talvez você já tenha testemunhado jovens filhos que assim falaram mal dos pais, na frente dos pais, afrontaram os pais, desonraram os pais, enfim. Mas o que leva então uma pessoa a se rebelar contra o princípio da autoridade, contra a figura da autoridade? Geralmente filhos se rebelam não porque simplesmente ele faz 13 anos de idade. Fez 13 anos de idade, ok, agora ele está no tempo da rebelião. Muitas vezes ouvimos de outros pais, que são novos pais, de pais antigos, a seguinte expressão, não se importa. Não esquenta a cabeça. É assim mesmo, é da idade, olha, vai passar. Só que ninguém se torna rebelde porque fez 13 anos de idade. Nós confundimos rebelião com independência. De 13 anos de idade até os 20 anos de idade, um pouco menos que isso, 18 até 20, ele está na fase da independência. Então eles querem provar para eles mesmos e para todos da família e para todos lá fora que eles sabem tudo, quando na verdade não sabem tudo. Alguns até não sabem nada. De 0 até 12 anos de idade, você vai ter a fase da dependência, é o vinde a mim. E de 13 até 18, 20 anos de idade, é a fase da independência, é o vinde pós mim. Mas depois vem a fase do id, é dos 20 para lá. É a fase da interdependência, quando eles descobrem que ele e o próximo juntos vão poder fazer muito mais, produzir muito mais do que ele isoladamente. É quando amadurece, aí começa a entender o verdadeiro sucesso dos relacionamentos, né? Como relacionar sabiamente, enfim. Mas tudo isso é claro que você vai aprender em casa. A escola potencializa o que você aprende em casa. É em casa que nós aprendemos. É em casa que nós aprendemos não só sobre relacionamento, mas também sobre prudência, bons princípios, educação, honra, gratidão, cordialidade, gentilezas, enfim. Mas o grande abismo hoje das gerações é que os pais não sabem falar a linguagem dos filhos. E os filhos, por sua vez, não ouvem os pais. Cada filho tem a sua identidade, tem a sua personalidade, tem a sua autenticidade. Cada filho tem a sua linguagem de amor. Os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, eles não tinham tal de Gary Chapman para ir lá dar uma lida e descobrir 5 linguagens de amor da criança.
ou do adolescente, ou do adulto, ou do homem ou da mulher. E hoje nós temos ferramentas, nós temos seminários, congressos, palestras. Hoje nós temos um acervo de ferramentas que assim nos capacita, nos habilita a mudarmos essa geração. Então nós precisamos descobrir qual é a linguagem de amor dos nossos filhos. Algumas vezes quando eu encerro um seminário ou quando eu palestro em algum congresso, alguns pais me procuram e falam assim, olha, eu tenho 4 filhos. E um deles disse para mim que eu nunca o amei. Não entendi, fiquei muito irado. E por que geralmente as pessoas ficam iradas? Porque acham alguma coisa injusta ou vergonhosa. E eu fiquei muito irado e eu te confesso que assim, olha, eu não soube o que fazer dentro dessa situação. E eu falei assim, mas como é que você me diz uma coisa dessa se o que eu dei para você, eu dei para os demais? Então, Luiz, eu não entendo. Eu digo, é justamente esse o problema. O que o Senhor deu para um, deu para todos. Mas se eu fizesse diferente, esse não seria o motivo pelo qual, então, ele poderia me dizer isso? Por ver uma diferença e com isso julgar que eu amo mais a uns do que a ele? Eu digo, não. Esse foi o problema. O Senhor deu na mesma medida para todos. Porque cada filho tem a sua linguagem de amor, cada filho tem a sua autenticidade, cada filho tem a sua personalidade, cada filho tem a sua identidade. Cada filho tem uma tribo. Então nós precisamos descobrir a linguagem de amor dos nossos filhos. A personalidade, a identidade, a autenticidade. Nós precisamos entender a linguagem de amor deles. Os nossos pais dizem que nos amam da seguinte maneira. Eu te dei casa, comida, roupa e educação. E eu afirmo para esses pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que eles têm direito a casa, comida, roupa e educação. Então eles podem te dizer o seguinte. O ECA me ama. Então, até sabemos que os nossos pais nos amaram e fizeram o melhor que puderam. O princípio estava até certo, mas a motivação estava errada, isso gera morte. Ou a motivação estava certa e o princípio errado, isso também gera morte. Motivação certa, princípio errado gera morte, princípio certo, motivação errada gera morte. Princípio certo, motivação certa gera vida. Eles deram o melhor, isso é um fato. Se esforçaram, se deram, se doaram. Mas não souberam falar a nossa linguagem de amor em muitos casos. Né? Então o que nós vamos fazer? Se queremos ser um homem e uma mulher de Deus, e essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa tarde. Você quer ser um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Então eu vou te fazer mais uma pergunta. Você vai querer perdoar ou se vingar dos seus pais? Pensa nisso e até a próxima.